Tudo bem. Nós temos trabalhado arduamente numa escritura, Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar e satisfazer a Deus. Então, o que agrada a Deus? Nós queremos sempre agradar a Deus, queremos que Ele fique satisfeito conosco. E então nós praticamos várias obras da carne, tentando agradar a Deus com as coisas que nós fazemos repetidamente, mas realmente o que Ele quer é que acreditemos nele, sabe? Na verdade, temos 4 coisas aqui que Ele nos diz que Ele quer. Ele quer a nossa fé. Ele quer que nós acreditemos que Ele existe e que Ele é, que onde quer que formos, Deus estará lá. Nunca, nunca, nunca estamos sem Deus. Quero que se lembre disso. No seu momento mais solitário da vida, Deus está lá com você. Porque nem sempre Ele nos deixa sentir a sua presença, porque se Ele fizesse isso, começaríamos a confiar em nossos sentimentos, em vez de ter fé. E tantas vezes Deus não nos deixa sentir que Ele está lá, não nos deixa ver nada do que Ele está fazendo, porque Ele quer que nós tenhamos fé. A fé é muito importante. A fé, ela é a evidência das coisas que esperamos, a prova das coisas que não são vistas, mas nós temos fé, nós não vemos, mas a fé, ela substitui a visão e nós vemos aquilo, mas o vemos no Espírito. Nós não vemos no natural, mas no Espírito. Veja, tem coisas que, sabe, eu posso lhe dizer, eu nunca vi Jesus, mas Ele é tão real para mim como se eu já o tivesse visto. E eu não vi o túmulo vazio, sabe? Mas eu sei que Jesus morreu naquela cruz e que a morte não pôde vencê-lo e que ele saiu daquele túmulo. Eu creio nisso de todo o coração. Na verdade, você percebe que nós baseamos toda a nossa vida em coisas que nós nunca vimos? E eu penso às vezes nas pessoas que não acreditam, sabe? E elas pensam que nós somos tolos por acreditar em algo que não podemos ver, mas aqui está a minha conclusão. E se, por acaso, eu estiver errada, pelo menos eu não perdi nada. Eu ainda tive uma vida agradável, mas eles estavam errados e estarão em apuros. Assim, se eu tivesse que escolher um lado ou outro, eu iria para o lado do crer. Que tudo isso é verdade. Então tem várias coisas, sabe, que eu não... Há muitas coisas que não entendemos, mas ainda acreditamos nelas. E, no entanto, parece que com Deus nós sempre queremos entender tudo. Queremos que Deus nos dê uma explicação para tudo. Isso não parece fazer o menor sentido, bem? Sabe, eu não entendo a gravidade, mas eu estou desfrutando dela agora. Eu não entendo a eletricidade, não sei como ela funciona, mas... com certeza, eu sinto falta dela quando ela acaba lá em casa. E assim, é incrível em quantas coisas acreditamos que nós nunca vimos e que nós não entendemos, sabe? Mas quando se trata de Deus, às vezes colocamos na nossa cabeça que queremos entender tudo. E eu sei que pode haver coisas acontecendo em sua vida, ou que aconteceram no passado, ou vão acontecer no seu futuro, que você simplesmente não entende nada. E eu só quero lhe dizer que eu acredito que um dos segredos da paz é simplesmente não questionar demais. Amém? Por que, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Bem, no devido tempo. E o que é isso? Não sabemos quando é esse no devido tempo. Quando é isso? Eu não sei quando é isso. Ele não nos diz nada, sabe? Parecia que quando eu estava esperando que meu sonho de estar no ministério acontecesse,
Eu sempre recebi aquela palavra de alguém: não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você vai colher se você não esmorecer. E isso me, animava e me confortava por um tempo. Então eu percebi um dia que eu ainda não sabia de nada. Agora, você sabe o que é no devido tempo? O devido tempo é quando Deus sabe que você está pronto, não quando você acha que está pronto. Não quando achamos que estamos prontos, mas é quando Deus sabe que estamos prontos. E no tempo designado, que é o devido tempo, Deus, Ele vai vir por você e as chances são de que Ele irá fazer algo ainda muito melhor do que o que você estava esperando. Amém? Então aqui diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que Ele é. E que Ele é o recompensador. Nós finalizamos bem aqui na última reunião e para mim isto é muito empolgante. Eu amo ensinar as pessoas sobre Deus ser um recompensador e sobre as recompensas que vêm em nossas vidas. Quando você trabalha duro a semana toda ou talvez seja pago a cada 2 semanas, você fica ansioso pelo dia do pagamento. Você trabalhou, está cansado, e o dia do pagamento anima você. Bem, nós vamos ter o dia do pagamento com Deus também. E nós não estamos trabalhando e servindo a Deus e tentando agradar a Deus para ter um dia de pagamento. De fato, se o seu motivo for receber algo, você não irá receber nada. Mas se você apenas ama a Deus, você acredita no que a palavra diz e apenas permanece diligente. Vamos falar disso mais tarde, porque essa é uma parte muito importante disso. E diz que Ele é o recompensador daqueles que, sinceramente, diligentemente, buscam a Ele. Agora, a primeira coisa que você deve notar é que diz que nós devemos buscá-lo diligentemente. Não diz que nós devemos buscar aquilo que nós queremos. Devemos buscar a Ele. Uma das maiores mudanças que experimentei em toda a minha vida foi quando eu entendi que meu trabalho como cristã não era buscá-lo para conseguir que Ele me desse tudo o que eu queria, sabe? Mas buscá-lo apenas por causa dEle. Precisamos buscar Deus por quem Ele é, não pelo que nós queremos que Ele faça por nós. E isso é muito importante. Eu nem sei como te dizer o quanto é importante. Muitas vezes, como cristãos, bebês, sabe, nós entramos em nossa caminhada com Deus porque estamos tendo problemas e estamos sofrendo e já tentamos de tudo e nada funcionou, e aí nós vamos para Deus. Mas inicialmente vamos a Ele porque queremos que Ele conserte essa coisa que deu errado em nossa vida. E então, se ninguém endireitar isso para nós vamos apenas continuar desse jeito. E você terá uma caminhada frustrante porque você nunca vai avançar além desse estágio de bebê. E Deus ama fazer as coisas por nós, Ele gosta de nos dar coisas, sabe? Mas isso não é, Ele não quer que o busquemos apenas pelas coisas. Ele quer que busquemos a sua presença, P-R-E-S-E-N cedilha A, não seus presentes, P-R-E-S-E-N-T-E-S. Amém? E você deve tentar em algum momento passar uns 6 meses sem pedir a Deus por coisa alguma material mas somente pedir a Deus por mais dele. É desafiador? Deus me fez fazer isso uma vez. Eu me deparei com o Salmo 27:4. Diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Apenas uma coisa. Ok. Quantas coisas você está buscando?
Veja. Uma coisa eu peço ao Senhor e é o que eu buscarei, que eu possa contemplar a sua beleza e viver na sua presença todos os dias da minha vida. Eu tenho que ser honesta e dizer que eu era uma ministra, mas não era isso que eu estava buscando. Honestamente, eu estava buscando o que eu queria que Deus fizesse por mim. Eu acho que todo mundo passa por esta fase. Não acho que haja algum cristão, sabe, que realmente não passe por esta fase. Nós começamos querendo que Deus faça todas essas coisas por nós. E enquanto você estiver nesse estágio, você sempre estará insatisfeito. Você sempre terá esse nível de insatisfação em sua vida e você nem vai saber o que está deixando passar. Mas apenas não se sentirá contente, não vai se sentir satisfeito. E então você acaba buscando essa coisa, aquela outra coisa, e mesmo que consiga, ainda não ficará satisfeito. E não consegue descobrir o que está errado. Bem, o que está errado é que nenhuma coisa material jamais vai satisfazer você, sabe? Você entende isso? Não importa o quão alto você suba na escada do sucesso, não importa o quão rico você seja, de fato, algumas das pessoas mais miseráveis da face da terra são algumas das pessoas mais ricas. Alguns dos mais miseráveis são os mais famosos. Tudo o que temos a fazer é estudar a vida delas, não de todas, claro, mas muitas pessoas que são muito famosas e conhecidas também são algumas das pessoas que acabam em situações realmente muito trágicas em suas vidas. E assim, às vezes, quanto mais você tem, mais miserável você se torna. Mas o que te satisfaz é buscar a presença de Deus. E quando você o busca e o quer por causa dele, e não pelo que ele pode fazer por você, então agora adivinha, ele começa a te dar as outras coisas. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas a você. Busque a Deus e Ele acrescentará tudo o que Ele achar certo para você. Se o buscarmos de todo o coração, Ele nos dará as coisas. Mas quando buscamos as coisas, acabamos não tendo as coisas, nem tendo o relacionamento com Deus que queremos. Não estou dizendo que isso vai deixá-lo fora do céu, mas estou dizendo que vai deixá-lo infeliz. Você nunca será realmente... Veja, o contentamento. Timóteo disse, o contentamento com a piedade é de grande ganho. E o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a estar contente. Eu sou abençoada pelo fato dele dizer que aprendeu isso. Então nós temos que aprender isso. Ele disse, eu aprendi a estar contente. Se eu tenho necessidade, se eu não tenho muito, ou se eu sou abastado, eu tenho em abundância. Eu aprendi a estar contente. Eu acho que todos temos que aprender essa lição, que a nossa alegria não está nas coisas, sabe? Está em ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E então, naquele momento da minha vida, quando Deus estava tentando me fazer voltar e consertar isso, sabe? Ele me disse que ele não queria que eu orasse por nada, até que ele me desse permissão para isso, além de ter mais dele. Bem, sabe, eu esquecia. E começava a orar e começava a pedir algo a Deus, não de repente eu me lembrava e eu dizia, isso não importa, Deus, eu só quero mais de você. Quantos concordam que é dele que nós precisamos? Porque veja, não importa qual problema você tenha, se você tiver o suficiente da presença dele em sua vida, esse problema não fará nenhuma diferença para você, sabe? E assim,
Sabe, se você é solteira e fica querendo se casar, querendo se casar, querendo se casar, isso é tudo que você ora o tempo todo? Por favor, pare com isso. Se quiser, você pode fazer uma última oração. Deus, eu estou lhe pedindo pela última vez. E nunca mais vou te pedir isso novamente. Se você quiser que eu me case, você me dará a pessoa certa. E se não quiser, eu ficarei feliz com você. Amém? Ou seja, qual for o caso, talvez haja uma certa posição que você queira no seu trabalho. Você quer um daqueles escritórios lindos com seu nome na porta, ou aquela placa em sua mesa, um lugar de estacionamento privado com seu nome, sabe? Achamos que todas essas coisas vão nos fazer felizes, nos fazer importantes, mas, na verdade, mesmo que as tenhamos, ainda haverá uma insatisfação lá dentro e nós perguntamos: o que no mundo está errado? Alguém já passou pelo que eu estou falando aqui? Sabe, eu comecei a me perguntar: qual é o meu problema? Eu tenho um bom marido, eu tenho bons filhos, nós não temos problemas financeiros, eu tenho um ministério crescendo, porque eu ainda estou tão infeliz assim? Então Deus me disse algumas coisas, e uma delas é que eu tinha entendido tudo ao contrário, eu estava buscando as coisas e não a Ele. E a outra que Ele me disse é que eu estava infeliz porque eu era egoísta. Obrigada, Senhor. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Mas veja, uma outra coisa que vai te deixar muito, muito, muito infeliz é ser egoísta e sempre buscar aquilo que você quer. E não se importar com as outras pessoas. Deus não nos criou só para receber, mas para entregar também. Ele quer que nós deixemos que o que Ele nos dá flua através de nós para outras pessoas. E então Ele diz aqui, isso é importante, sabe? Muitas pessoas passam desapercebidas por esta escritura, que Ele quer que saibamos que Ele é o recompensador daqueles que sinceramente, diligentemente buscam a Ele. Então, se você quer ver a recompensa de Deus em sua vida, pare de buscar as coisas e busque a Ele. Amém? Agora, sou muito firme em crer sobre passar tempo com Deus assim que me levanto de manhã. Eu sei que muitas pessoas dizem: bem, eu não sou uma pessoa matinal, eu tenho 7 filhos, eu não consigo. Sabe, não importa quem você seja, mesmo que seja só 3 minutos, você pode se esconder no banheiro e dizer bom dia para Deus. Amém? A minha vida está organizada para que eu possa fazer o que eu quiser pela manhã. Pelo menos na maioria dos dias. Às vezes, quando estou viajando, não consigo passar tanto tempo quanto gostaria, mas eu sempre passo a primeira parte da manhã buscando a Deus. E para mim isso significa coisas diferentes. Eu não tenho um grande plano, eu não fico toda amarrada sobre ler tantos capítulos da Bíblia todos os dias e orar por tanto tempo. Apenas eu sento lá e desfruto Deus pela manhã, sabe? Eu falo com Ele, eu escrevo no meu diário, eu leio a minha Bíblia e alguns dias eu não leio a Bíblia. Você pode acreditar nisso? Alguns dias, talvez você queira ler o livro da Joyce Meyer, não sei. E eu acho que quanto menos leis eu coloco sobre mim mesma, sobre o que eu tenho que fazer, sabe? Mais eu aproveito esse tempo. Muitas vezes você estabelece muitas regras, regulamentos para si mesmo sobre o que acha que você tem que fazer. Ao passar tempo com Deus, isto se torna um fardo e você desfruta cada vez menos. E não importa, sabe? Em algumas manhãs você pode apenas sentar e olhar pela sua janela e só dizer ao Senhor que você o ama 25 vezes. Só relaxe sobre isso. O que você quer que eu faça, Deus? Só desfrute de Deus.
E ele nos diz para fazer isso diligentemente. Diligentemente, sabe? Diligentemente é uma palavra importante. Ela está ligada a muitas promessas na palavra de Deus. Existem muitas e muitas coisas que a Bíblia diz que virão até nós se nós formos diligentes. E ser diligente significa continuar fazendo aquilo de novo, e 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 de novo. Não desisto, vou buscar a Deus enquanto eu estiver viva. Porque nós nunca teremos demais de Deus em nossa vida. Eu sempre vou gastar tempo na palavra de Deus porque eu aprendo coisas novas na palavra o tempo todo. O tempo todo. A diligência afeta as nossas finanças. E veja, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre como a diligência afeta as nossas finanças. Primeiro eu quero dizer o que a palavra diligência significa, porque você pode não gostar. Significa estudo e aplicação constante nos negócios e um esforço ou exercício constante para realizar o que é empreendido. Então, se você se comprometeu a fazer algo, haverá um estudo e um esforço constante que você precisará fazer. E um exercício constante em direção a esta coisa. Eclesiastes diz: um sonho se realiza com muito exercício e doloroso esforço. E eu não saberia nem começar a te dizer o quanto custou nestes 45 anos para eu sair da bagunça em que eu estava para onde eu estou agora. Mas hoje nós temos música de anjo tocando. E, sabe, depois de ser abusada por tantos anos e casar com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém não queria me querer, ele ficava por aí andando com outras pessoas, andando com outras mulheres e eu era uma bagunça. Eu não sabia como ter um relacionamento com mais ninguém, sabe? Eu não sabia como receber qualquer tipo de amor, eu nem sabia o que isso era. E mesmo quando Dave e eu nos casamos, ele, sendo tão amoroso, tentou me amar, mas eu não sabia como receber o amor, porque todos que tinham dito que me amava acabavam me machucando, sabe? Então, Deus me chamou para o ministério e eu com certeza não entendi o que ele queria comigo, porque eu era realmente uma grande bagunça, mas acho que porque eu tenho uma diligência natural, eu sempre fui muito trabalhadora e acho que Deus sabia que se ele me desse algo para fazer, eu iria atrás daquilo como um cachorro atrás do osso. Quero dizer, quando Deus te chama para fazer algo, ele coloca um desejo em você e você não consegue se livrar daquilo, mesmo que queira. Amém? Então, eu trabalhei muito duro e muito daquilo. Era algo que eu não precisava fazer, porque eu tentava mudar a mim mesma, fazer o meu ministério crescer, e eu. E assim, então, eu tive que aprender todas essas lições que eu ensino para poder ensinar a você. Então, foi muito trabalho duro. O trabalho de não desistir, de ter que passar por muitas coisas. Mas agora, minha caminhada com Deus é mais fácil agora do que em toda a minha vida, porque, honestamente, quanto mais você passa, mais fácil fica. Você pode pensar que não é assim, mas você está passando por coisas difíceis e acha que elas vão te matar, mas na verdade estão te libertando. Amém? Provérbios 21:5. Os planos dos diligentes levam ao lucro tanto quanto a pressa leva à pobreza. Então, nós temos pressa para tudo, mas Deus não tem pressa para nada. Sempre queremos que Deus se apresse. Só posso lhe dizer que quase tudo leva muito mais tempo do que você acha que deveria. Amém?
É até mesmo alguns de vocês que talvez estejam orando porque querem se casar, bem, talvez Deus ainda não tenha te dado alguém porque você ainda não está pronto para isso, sabe? Talvez você tenha coisas que precisam ser consertadas antes de se relacionar com alguém que também tem problemas, vão estragar um ao outro. Amém? As pessoas que têm problemas e se casam com outras que também têm, elas criam problemas umas para as outras, sabia? Então precisamos desacelerar e eu já vou te dizer com antecedência, seja o que for que você esteja esperando que Deus faça por você algum dia, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer a Ele, esquecer dessa coisa e conhecer a Ele. E então, quando for a hora certa, Deus dará a você, mas vai demorar muito mais do que você pensa. E se você não está pronto para ser diligente, então esqueça agora mesmo. Tudo bem. Nós temos trabalhado arduamente numa escritura, Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar e satisfazer a Deus. Então, o que agrada a Deus? Nós queremos sempre agradar a Deus, queremos que Ele fique satisfeito conosco. E então nós praticamos várias obras da carne, tentando agradar a Deus com as coisas que nós fazemos repetidamente, mas realmente o que Ele quer é que acreditemos nele, sabe? Na verdade, temos 4 coisas aqui que Ele nos diz que Ele quer. Ele quer a nossa fé. Ele quer que nós acreditemos que Ele existe e que Ele é. Que onde quer que formos, Deus estará lá. Nunca, nunca, nunca estamos sem Deus. Quero que se lembre disso. No seu momento mais solitário da vida, Deus está lá com você. Porque nem sempre Ele nos deixa sentir a sua presença, porque se Ele fizesse isso, começaríamos a confiar em nossos sentimentos, em vez de ter fé. E tantas vezes Deus não nos deixa sentir que Ele está lá, não nos deixa ver nada do que Ele está fazendo, porque Ele quer que nós tenhamos fé. A fé é muito importante. A fé, ela é a evidência das coisas que esperamos, a prova das coisas que não são vistas, mas nós temos fé, nós não vemos, mas a fé, ela substitui a visão e nós vemos aquilo, mas o vemos no Espírito. Nós não vemos no natural, mas no Espírito. Veja, tem coisas que, sabe, eu posso lhe dizer, eu nunca vi Jesus, mas Ele é tão real para mim como se eu já o tivesse visto. E eu não vi o túmulo vazio, sabe? Mas eu sei que Jesus morreu naquela cruz e que a morte não pôde vencê-lo e que Ele saiu daquele túmulo. Eu creio nisso de todo o coração. Na verdade, você percebe que nós baseamos toda a nossa vida em coisas que nós nunca vimos? E eu penso às vezes nas pessoas que não acreditam, sabe? E elas pensam que nós somos tolos por acreditar em algo que não podemos ver, mas aqui está a minha conclusão. E se, por acaso, eu estiver errada, pelo menos eu não perdi nada. Eu ainda tive uma vida agradável, mas eles estavam errados e estarão em apuros. Assim, se eu tivesse que escolher um lado ou outro, eu iria para o lado do crer. Que tudo isso é verdade. Então tem várias coisas, sabe, que eu não... Há muitas coisas que não entendemos, mas ainda acreditamos nelas. E, no entanto, parece que com Deus nós sempre queremos entender tudo. Queremos que Deus nos dê uma explicação para tudo. Isso não parece fazer o menor sentido, bem? Sabe, eu não entendo a gravidade, mas eu estou desfrutando dela agora. Eu não entendo a eletricidade, não sei como ela funciona, mas, com certeza, eu sinto falta dela quando ela acaba lá em casa.
E assim, é incrível em quantas coisas acreditamos que nós nunca vimos e que nós não entendemos, sabe? Mas quando se trata de Deus, às vezes colocamos na nossa cabeça que queremos entender tudo, e eu sei que pode haver coisas acontecendo em sua vida, ou que aconteceram no passado, ou vão acontecer no seu futuro, que você simplesmente não entende nada. E eu só quero lhe dizer que eu acredito que um dos segredos da paz é simplesmente não questionar demais. Amém? Por que, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Bem, no devido tempo. E o que é isso? Não sabemos quando é esse no devido tempo. Quando é isso? Eu não sei quando é isso. Ele não nos diz nada, sabe? Parecia que quando eu estava esperando que meu sonho de estar no ministério acontecesse, eu sempre recebia aquela palavra de alguém: não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você vai colher se você não esmorecer. E isso me, animava e me confortava por um tempo. Então eu percebi um dia que eu ainda não sabia de nada. Agora, você sabe o que é no devido tempo? O devido tempo é quando Deus sabe que você está pronto, não quando você acha que está pronto. Não quando achamos que estamos prontos, mas é quando Deus sabe que estamos prontos. E no tempo designado, que é o devido tempo, Deus, Ele vai vir por você, e as chances são de que Ele irá fazer algo ainda muito melhor do que o que você estava esperando. Amém? Então aqui diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus, e quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que Ele é. E que Ele é o recompensador. Nós finalizamos bem aqui na última reunião e, para mim, isto é muito empolgante. Eu amo ensinar as pessoas sobre Deus ser um recompensador e sobre as recompensas que vêm em nossas vidas. Quando você trabalha duro a semana toda, ou talvez seja pago a cada 2 semanas, você fica ansioso pelo dia do pagamento. Você trabalhou, está cansado, e o dia do pagamento anima você. Bem, nós vamos ter o dia do pagamento com Deus também. E nós não estamos trabalhando e servindo a Deus e tentando agradar a Deus para ter um dia de pagamento. De fato, se o seu motivo for receber algo, você não irá receber nada. Mas se você apenas ama a Deus, você acredita no que a palavra diz e apenas permanece diligente. Vamos falar disso mais tarde, porque essa é uma parte muito importante disso. E diz que Ele é o recompensador daqueles que, sinceramente, diligentemente, buscam a Ele. Agora, a primeira coisa que você deve notar é que diz que nós devemos buscá-lo diligentemente. Não diz que nós devemos buscar aquilo que nós queremos. Devemos buscar a Ele. Uma das maiores mudanças que experimentei em toda a minha vida foi quando eu entendi que meu trabalho como cristã não era buscá-lo para conseguir que Ele me desse tudo o que eu queria, sabe? Mas buscá-lo apenas por causa dEle. Precisamos buscar Deus por quem Ele é, não pelo que nós queremos que Ele faça por nós. E isso é muito importante. Eu nem sei como te dizer o quanto é importante. Muitas vezes, como cristãos, bebês, sabe, nós entramos em nossa caminhada com Deus porque estamos tendo problemas e estamos sofrendo e já tentamos de tudo e nada funcionou, e aí nós vamos para Deus. Mas inicialmente vamos a Ele porque queremos que Ele conserte essa coisa que deu errado em nossa vida. E então, se ninguém endireitar isso para nós vamos apenas continuar desse jeito. E você terá uma caminhada frustrante porque você nunca vai avançar além desse estágio de bebê.
E Deus ama fazer as coisas por nós, Ele gosta de nos dar coisas, sabe? Mas isso não é, Ele não quer que o busquemos apenas pelas coisas. Ele quer que busquemos a sua presença, P-R-E-S-E-N, cedilha A, não seus presentes, P-R-E-S-E-N-T-E-S. Amém? E você deve tentar em algum momento passar uns 6 meses sem pedir a Deus por coisa alguma, material mas somente pedir a Deus por mais dele. É desafiador? Deus me fez fazer isso uma vez. Eu me deparei com o Salmo 27:4. Diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Apenas uma coisa. Ok. Quantas coisas você está buscando? Veja. Uma coisa eu peço ao Senhor e é o que eu buscarei. Que eu possa contemplar a sua beleza e viver na sua presença todos os dias da minha vida. Eu tenho que ser honesta e dizer que eu era uma ministra, mas não era isso que eu estava buscando. Honestamente, eu estava buscando o que eu queria que Deus fizesse por mim. Eu acho que todo mundo passa por esta fase. Não acho que haja algum cristão, sabe, que realmente não passe por esta fase. Nós começamos querendo que Deus faça todas essas coisas por nós. E enquanto você estiver nesse estágio, você sempre estará insatisfeito. Você sempre terá esse nível de insatisfação em sua vida e você nem vai saber o que está deixando passar. Mas apenas não se sentirá contente, não vai se sentir satisfeito. E então você acaba buscando essa coisa, aquela outra coisa, e mesmo que consiga, ainda não ficará satisfeito. E não consegue descobrir o que está errado. Bem, o que está errado é que nenhuma coisa material jamais vai satisfazer você, sabe? Você entende isso? Não importa o quão alto você suba na escada do sucesso, não importa o quão rico você seja, de fato, algumas das pessoas mais miseráveis da face da terra são algumas das pessoas mais ricas. Alguns dos mais miseráveis são os mais famosos. Tudo o que temos a fazer é estudar a vida delas, não de todas, claro, mas muitas pessoas que são muito famosas e conhecidas também são algumas das pessoas que acabam em situações realmente muito trágicas em suas vidas. E assim, às vezes, quanto mais você tem, mais miserável você se torna. Mas o que te satisfaz é buscar a presença de Deus. E quando você o busca e o quer por causa dele, e não pelo que ele pode fazer por você, então agora adivinha, ele começa a te dar as outras coisas. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas a você. Busque a Deus e Ele acrescentará tudo o que Ele achar certo para você. Se o buscarmos de todo o coração, Ele nos dará as coisas. Mas quando buscamos as coisas, acabamos não tendo as coisas, nem tendo o relacionamento com Deus que queremos. Não estou dizendo que isso vai deixá-lo fora do céu, mas estou dizendo que vai deixá-lo infeliz. Você nunca será realmente... Veja, o contentamento. Timóteo disse, o contentamento com a piedade é de grande ganho. E o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a estar contente. Eu sou abençoada pelo fato dele dizer que aprendeu isso. Então nós temos que aprender isso. Ele disse, eu aprendi a estar contente. Se eu tenho necessidade, se eu não tenho muito, ou se eu sou abastado, eu tenho em abundância. Eu aprendi a estar contente.
Eu acho que todos temos que aprender essa lição, que a nossa alegria não está nas coisas, sabe? Está em ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E então, naquele momento da minha vida, quando Deus estava tentando me fazer voltar e consertar isso, sabe? Ele me disse que ele não queria que eu orasse por nada até que ele me desse permissão para isso, além de ter mais dele. Bem, sabe, eu esquecia. E começava a orar e começava a pedir algo a Deus, não de repente eu me lembrava e eu dizia, isso não importa, Deus, eu só quero mais de você. Quantos concordam que é dele que nós precisamos? Porque veja, não importa qual problema você tenha, se você tiver o suficiente da presença dele em sua vida, esse problema não fará nenhuma diferença para você, sabe? E assim, sabe, se você é solteira e fica querendo se casar, isso é tudo que você ora o tempo todo, por favor, pare com isso. Se quiser, você pode fazer uma última oração. Deus, eu estou lhe pedindo pela última vez. E nunca mais vou te pedir isso novamente. Se você quiser que eu me case, você me dará a pessoa certa. E se não quiser, eu ficarei feliz com você. Amém? Ou seja, qual for o caso, talvez haja uma certa posição que você queira no seu trabalho. Você quer um daqueles escritórios lindos com seu nome na porta, ou aquela placa em sua mesa, um lugar de estacionamento privado com seu nome, sabe? Achamos que todas essas coisas vão nos fazer felizes, nos fazer importantes, mas, na verdade, mesmo que as tenhamos, ainda haverá uma insatisfação lá dentro e nós perguntamos o que no mundo está errado. Alguém já passou pelo que eu estou falando aqui? Sabe? Eu comecei a me perguntar qual é o meu problema. Eu tenho um bom marido, eu tenho bons filhos, nós não temos problemas financeiros, eu tenho um ministério crescendo, porque eu ainda estou tão infeliz assim? Então Deus me disse algumas coisas e uma delas é que eu tinha entendido tudo ao contrário, eu estava buscando as coisas e não a Ele. E a outra que Ele me disse é que eu estava infeliz porque eu era egoísta. Obrigada, Senhor. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Mas veja, uma outra coisa que vai te deixar muito, muito, muito infeliz é ser egoísta e sempre buscar aquilo que você quer. E não se importar com as outras pessoas. Deus não nos criou só para receber, mas para entregar também. Ele quer que nós deixemos que o que Ele nos dá flua através de nós para outras pessoas. Então, ele diz aqui, isso é importante, sabe? Muitas pessoas passam desapercebidas por esta escritura, que ele quer que saibamos que ele é o recompensador daqueles que sinceramente, diligentemente buscam a Ele. Então, se você quer ver a recompensa de Deus em sua vida, pare de buscar as coisas e busque a Ele. Amém? Agora, sou muito firme em crer sobre passar tempo com Deus assim que me levanto de manhã. Eu sei que muitas pessoas dizem, bem, eu não sou uma pessoa matinal, eu tenho 7 filhos, eu não consigo. Sabe, não importa quem você seja, mesmo que seja só 3 minutos, você pode se esconder no banheiro e dizer bom dia para Deus. Amém? A minha vida está organizada para que eu possa fazer o que eu quiser pela manhã. Pelo menos na maioria dos dias, às vezes quando estou viajando, não consigo passar tanto tempo quanto gostaria, mas eu sempre passo a primeira parte da manhã buscando a Deus. E para mim isso significa coisas diferentes. Eu não tenho um grande plano, eu não fico toda amarrada sobre ler tantos capítulos da Bíblia todos os dias e orar por tanto tempo, apenas eu sento lá e desfruto Deus pela manhã, sabe? Eu falo com Ele, eu escrevo no meu diário,
Eu leio a minha Bíblia e alguns dias eu não leio a Bíblia. Você pode acreditar nisso? Alguns dias, talvez você queira ler o livro da Joyce Meyer, não sei. E eu acho que quanto menos leis eu coloco sobre mim mesma, sobre o que eu tenho que fazer, sabe? Mais eu aproveito esse tempo. Muitas vezes você estabelece muitas regras, regulamentos para si mesmo sobre o que acha que você tem que fazer. Ao passar tempo com Deus, isto se torna um fardo e você desfruta cada vez menos. E não importa, sabe? Em algumas manhãs você pode apenas sentar e olhar pela sua janela e só dizer ao Senhor que você o ama 25 vezes. Só relaxe sobre isso. O que você quer que eu faça, Deus? Só desfrute de Deus. Ele nos diz para fazer isso diligentemente. Diligentemente, sabe? Diligentemente é uma palavra importante. Ela está ligada a muitas promessas na palavra de Deus. Existem muitas e muitas coisas que a Bíblia diz que virão até nós se nós formos diligentes. E ser diligente significa continuar fazendo aquilo de novo, e 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 de novo. Não desisto, vou buscar a Deus enquanto eu estiver viva. Porque nós nunca teremos demais de Deus em nossa vida. Eu sempre vou gastar tempo na palavra de Deus porque eu aprendo coisas novas na palavra o tempo todo. O tempo todo. A diligência afeta as nossas finanças. E veja, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre como a diligência afeta as nossas finanças. Primeiro, eu quero dizer o que a palavra diligência significa, porque você pode não gostar. Significa estudo e aplicação constante nos negócios e um esforço ou exercício constante para realizar o que é empreendido. Então, se você se comprometeu a fazer algo, haverá um estudo e um esforço constante que você precisará fazer. E um exercício constante em direção a esta coisa. Eclesiastes diz: um sonho se realiza com muito exercício e doloroso esforço. E eu não saberia nem começar a te dizer o quanto custou nestes 45 anos para eu sair da bagunça em que eu estava para onde eu estou agora. Mas hoje nós temos música de anjo tocando. E, sabe, depois de ser abusada por tantos anos e casar com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém não queria me querer, ele ficava por aí andando com outras pessoas, andando com outras mulheres e eu era uma bagunça. Eu não sabia como ter um relacionamento com mais ninguém, sabe? Eu não sabia como receber qualquer tipo de amor, eu nem sabia o que isso era. E mesmo quando Dave e eu nos casamos, ele, sendo tão amoroso, tentou me amar, mas eu não sabia como receber o amor, porque todos que tinham dito que me amava acabavam me machucando, sabe? Então, Deus me chamou para o ministério e eu com certeza não entendi o que ele queria comigo, porque eu era realmente uma grande bagunça, mas acho que porque eu tenho uma diligência natural. Eu sempre fui muito trabalhadora e acho que Deus sabia que se Ele me desse algo para fazer, eu iria atrás daquilo como um cachorro atrás do osso. Quero dizer, quando Deus te chama para fazer algo, Ele coloca um desejo em você e você não consegue se livrar daquilo, mesmo que queira. Amém? Então, eu trabalhei muito duro e muito daquilo. Era algo que eu não precisava fazer, porque eu tentava mudar a mim mesma, fazer o meu ministério crescer, e eu. E assim, então, eu tive que aprender todas essas lições que eu ensino para poder ensinar a você. Então, foi muito trabalho duro. O trabalho de não desistir, de ter que passar por muitas coisas,
Mas agora, minha caminhada com Deus é mais fácil agora do que em toda a minha vida, porque, honestamente, quanto mais você passa, mais fácil fica. Você pode pensar que não é assim, mas você está passando por coisas difíceis e acha que elas vão te matar, mas na verdade estão te libertando. Amém? Provérbios 21:5. Os planos dos diligentes levam ao lucro tanto quanto a pressa leva à pobreza. Então, nós temos pressa para tudo, mas Deus não tem pressa para nada. Sempre queremos que Deus se apresse. Só posso lhe dizer que quase tudo leva muito mais tempo do que você acha que deveria. Amém? É até mesmo alguns de vocês que talvez estejam orando porque querem se casar, bem, talvez Deus ainda não tenha te dado alguém porque você ainda não está pronto para isso, sabe? Talvez você tenha coisas que precisam ser consertadas antes de se relacionar com alguém que também tem problemas, vão estragar um ao outro. Amém? As pessoas que têm problemas e se casam com outras que também têm, elas criam problemas umas para as outras, sabia? Então precisamos desacelerar e eu já vou te dizer com antecedência, seja o que for que você esteja esperando que Deus faça por você algum dia, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer a Ele. Esquecer dessa coisa e conhecer a Ele. E então, quando for a hora certa, Deus dará a você, mas vai demorar muito mais do que você pensa. E se você não está pronto para ser diligente, então esqueça agora mesmo.
leva à pobreza. Então, nós temos pressa para tudo, mas Deus não tem pressa para nada. Sempre queremos que Deus se apresse. Só posso lhe dizer que quase tudo leva muito mais tempo do que você acha que deveria. Amém? É até mesmo alguns de vocês que talvez estejam orando porque querem se casar, bem, talvez Deus ainda não tenha te dado alguém porque você ainda não está pronto para isso, sabe? Talvez você tenha coisas que precisam ser consertadas antes de se relacionar com alguém que também tem problemas, vão estragar um ao outro. Amém? As pessoas que têm problemas e se casam com outras que também têm, elas criam problemas umas para as outras, sabia? Então precisamos desacelerar e eu já vou te dizer com antecedência, seja o que for que você esteja esperando que Deus faça por você algum dia, a primeira coisa que tem que fazer é conhecer a Ele, esquecer dessa coisa e conhecer a Ele. E então, quando for a hora certa, Deus dará a você, mas vai demorar muito mais do que você pensa. E se você não está pronto para ser diligente, então esqueça agora mesmo.